Fala, galera querida, como é que vocês estão? Aqui é Gabriel Correal. Amanda Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um Okun. Estamos danificando, Como a gente falou no último vídeo sobre ecologia rasa, se você não viu, a gente vai deixar o card aqui também para vocês verem. A gente trouxe nesse vídeo a problemática do princípio 4 do Arnes, né, quando ele cunhou a ecologia profunda, né? E como esse pensamento, né, esse ponto, pode levar as pessoas a pensamentos ecofascistas, né, a ideias ecofascistas. Para quem ainda não viu esse vídeo que a gente falou dos 8 princípios, né, a gente vai deixar ele aqui também. Card também aqui para você. E esse princípio 4 que ele traz, que a gente não concorda e por isso a gente está explicando aqui por quê, ele diz que, com as palavras dele, a prosperidade da vida humana e das suas culturas é compatível com um substancial decrescimento da população humana. E o florescimento da vida não humana exige esse decrescimento. Então ele está falando que a população humana precisa diminuir o seu número para que a vida não humana possa florescer na Terra. Esse tipo de pensamento, ele vem de uma percepção que nós, seres humanos, estamos impactando constantemente, né, na natureza, no meio ambiente, no planeta Terra, causando extinções, poluindo, enfim, destruindo a natureza, né? Concluindo que o mundo simplesmente estaria muito melhor sem a gente, que a gente é uma praga, provavelmente, para ser curada da Terra, ou se na melhor das hipóteses para a gente, que a população fosse bem menor. E a partir desse pensamento, dessa fala dele, a gente entende que ele está querendo dizer que ele questiona a pressão, né, que existe em cima da natureza pelo número de pessoas que a gente tem na Terra. E ele não traz esse questionamento através da nossa forma de vida. Ele não questiona isso através do nosso sistema capitalista e como a gente se relaciona com o todo, né? A nossa forma de consumo, de acúmulo e etc. Esse pensamento pode fazer sentido, ainda mais agora, nesse cenário de mudanças climáticas. A toda hora a gente vê novos desastres naturais acontecendo. Se fala o tempo todo que a população mundial é grande, por isso, para alimentar todo mundo, a gente precisa aumentar a produção agrícola, e a produção agrícola tem sido atrelada junto ao desmatamento e mais destruição da natureza, ao sofrimento animal, e no mundo que cada vez mais, como a gente falou no último vídeo, está se individualizando e cada vez mais fragmentado. A gente vivendo em bolhas sociais, principalmente estratos diferentes. É fácil cair na culpabilização, né? Culpar um certo grupo de pessoas, um indivíduo, o que a gente não concorda, né? Só que nesse caso, principalmente, essa culpabilização ela vai recair sobre pessoas em maior vulnerabilidade social e fragilidade econômica, principalmente, né? De pessoas mais pobres e principalmente do sul global. Então, sim. E aí geralmente essa visão, né, que ela é eurocentrada, né, que ela vem através de uma visão de países mais ricos, ela acaba culpabilizando a gente aqui do sul global por esse aumento, por esse crescimento populacional, e todo esse peso, né, de excesso de humanos acaba recaindo sobre como se fosse uma culpa de populações em mais situação de vulnerabilidade. Só que quando a gente analisa esse cenário, se a gente vai entender isso a fundo, a gente vê que mesmo famílias que têm uma quantidade maior, né, de indivíduos, famílias que têm mais filhos, só que são mais pobres, elas têm um impacto menor do que famílias ricas, por exemplo, que têm um filho só, por causa da forma de consumo, né? Isso exatamente, porque eu vi a vida, né, o estilo de vida dessas pessoas que têm, nesse caso, teriam, nesse exemplo, né, um filho, é muito mais impactante do que os que têm mais filhos, né? Se imaginar que uma família atualmente, em média, tem 2 carros emitindo CO2 o tempo todo, a queima de combustíveis fósseis, tem mais consumo de produtos descartáveis, né? Que a gente sabe que tem uma obsolescência programada nos produtos hoje em dia já tem um tempo, né? Mas cada vez mais intensa. Vários produtos de origem de hidrocarbonetos, né? Do petróleo, e por aí vai, né? Viagens
a longa distância, com avião, com ônibus, inclusive carro. Então sempre tem um estilo de vida muito mais impactante. É mais ou menos igual a crítica que a gente levantou no nosso vídeo de veganismo, um veganismo que é feito como um estilo de vida por um monte de influencers, e o veganismo real, o veganismo de ação política, o veganismo popular, né? Você não vai culpabilizar a pessoa que não tem acesso à alimentação direito, que não tem soberania alimentar, está fazendo, né, culpabilizá-lo por maus tratos animais, né? Isso é fora do contexto total. E para quem não viu esse vídeo, a gente também vai deixar aqui o cardzinho. E a gente tem que tomar muito cuidado ao assumir esse discurso ambientalista para culpabilizar populações, para trazer esse julgamento e essa responsabilização de pessoas mais pobres, porque isso abre espaço para um termo que a gente precisa muito falar mais sobre ele, que a gente tem visto crescer muito, principalmente nesses movimentos sustentáveis, né? Que é o ecofascismo. Que culpabiliza um grupo por problemas e acaba vendo esse grupo como um inimigo a ser combatido, né? Isso gerando um senso, né, um sentimento de raiva tão grande, levando a culpabilização de um certo grupo que chega, bem ou mal, a ter pensamentos e falas eugenistas, né? Então é preciso ter muito cuidado, avaliar bem, ver todas as informações, todos os pontos desses discursos para não replicá-lo, né? Entender o porquê e replicá-lo, porque é muito perigoso. Não sei se vocês já viram aquele filme, o Kingsman, o primeiro, em que um gênio da informática milionário chega à conclusão realmente que ele acha que o ser humano é um vírus a ser combatido, e todas as questões de aquecimento global e tudo são uma febre, uma resposta da Terra como organismo querendo se livrar do ser humano. E a partir disso ele resolve combater a humanidade de uma forma geral, mas para preservar a espécie ele separa um certo grupo de pessoas escolhidas a dedo, que nada mais são do que intelectuais, políticos, investidores, donos de empresas, só a elite, né? Então, esse filme é um exemplo muito grande do que seria esse ecofascismo, né? E de como ele é eugenista também, né? É ótimo esse exemplo, né? Porque é exatamente isso. E a grande questão, então, se a gente for estudar realmente, não é o número de pessoas no mundo. Porque, por exemplo, a FAO já apresentou relatórios que a produção agrícola e pesqueira é mais do que suficiente para alimentar toda a população que existe na Terra. O grande problema é a concentração desses produtos na mão de poucos, né? E o padrão de vida de poucos às custas de muitos. E com o intuito de apenas lucrar, né? Não é matar a fome. Né? A gente, inclusive, tem um vídeo sobre isso também, né? Temos também. Que a gente pode colocar aqui, para vocês verem depois. O modo capitalista, ele não é compatível com a vida. Muitos ativistas, muitos estudiosos chamam a nossa era, a era em que a gente vive, que já vem de um tempo, né, era geológica, de antropoceno, devido a antropoceno, né, a era do homem, devido a tanta pressão que a gente está causando na Terra, causando as mudanças climáticas e tudo mais. Só que esse termo, mais uma vez, culpabiliza o indivíduo, culpabiliza o ser como uma pessoa, o ser humano. Quando a gente traz assim, antropoceno, de uma forma geral, muita gente vai atrelar às pessoas, quando o grande culpado é essa vida consumista que nos imposta pelo capitalismo, que é consumir e acumular, né? E hoje em dia é muito descarte, né? Então muita gente hoje, muitos estudiosos, afirmam que a gente devia pensar essa era como o capitaloceno, né? A era do capital, que é ela que está causando tudo isso, pressionando a natureza a esse ponto. A grande praga, o grande vírus, na verdade, é um sistema falido. Isso é. E não os seres humanos em si. É essa perspectiva que a gente tem que sempre levantar e pensar quando a gente vai querer trazer discursos ambientais e trazer esse ódio ao ser humano, né? Que pode acarretar nesse discurso ecofascista. Esse é um assunto que ele se ramifica muito, ele vai se desdobrar em diversos outros temas. A gente poderia aqui ir pegando diversos caminhos para conversar
sobre o quanto isso é problemático, o quanto isso tem feito mal em diversos sentidos, né, para populações como um todo, para o agravamento das crises, para a ascensão da extrema-direita, como a gente está vendo em diversos lugares. Então, é um discurso que a gente tem que tomar muito cuidado e buscar uma percepção mais ampla, né, de como a gente interage com a gente mesmo, um com os outros, com os nossos discursos e com o todo. Para isso, a ecologia profunda nos ajuda bastante, né? A gente trouxe pontos de crítica, mas ela possui ferramentas importantíssimas para isso, para a gente se perceber e entender como parte do todo, como parte da natureza, e como a partir daí lidar com a vida, né? com as nossas ações. Essa perspectiva, né, da ecologia profunda, ela tem ferramentas, como eu estava falando, que vão nos proporcionar um avanço. Com certeza, aquele salto que a gente falou no último vídeo, né, que o Capra tinha mencionado, que vai proporcionar nosso avanço, um avanço maior que os dos nossos antecessores, né, que os ecólogos anteriores trouxeram e conseguiram desenvolver. Vocês concordam com isso? Vocês acham que também que a ecologia pode avançar e vai avançar para nos ajudar? Deixa aí seu comentário, escreve aí o que vocês acham, deixa um like. Se não segue a gente aí, mete o dedo no inscreva-se, que ajuda bastante a gente trazer esse conteúdo que a gente ama e é muito importante. Beleza, galera? Valeu! Valeu!